E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom? Me chamo Emanuel Aleph e hoje vim trazer para vocês a segunda parte de videoaula sobre a transformação dos estados físicos da matéria. A primeira, para quem não assistiu, já está aí no canal, o vídeo do Elano, e vou deixar o comentário, o link, né, no comentário fixado aí na descrição, nos comentários, né? Enfim, hoje eu vim trazer para vocês 3 questãozinhas simples para a gente ver, dar uma revisadazinha no vídeo anterior e fixar melhor a ideia e sobre os conceitos das transformações, certo? E como funciona as características de cada estado. Então vamos lá. Primeira questão, certo? Da SEDUC de 2016, diz o seguinte: a imagem abaixo apresenta um modelo cinético molecular dos diferentes estados de agregação das moléculas da água. Aí nós temos aqui o estado sólido, o líquido e o gasoso. E a pergunta é a seguinte: de acordo com este modelo, no estado físico sólido, as moléculas estão... Bom, primeiro temos que saber como se comporta as moléculas em cada estado. Estamos aqui falando da água, né? Do estado da água e tal. E aí, vocês viram lá no vídeo do Elano, que existe vários comportamentos que as moléculas possuem, variando do estado em que elas se encontram. Ou melhor, da matéria, no estado que a matéria se encontra. E no sólido nós temos o quê? No estado sólido nós temos que a matéria, ela possui um volume, um formato fixo, certo? As moléculas, elas se encontram próximas uma das outras e elas não tendem a se movimentar, certo? Elas não tendem a se movimentar, elas podem se movimentar, mas elas dificilmente assim elas consigam produzir a tal da energia cinética e tal. Logo, consequentemente, já que elas não têm tanta a parte de se movimentar, elas ficam muito próximas umas às outras e elas ficam de forma organizada, certo? E aqui, numa das opções que nós temos aqui, o item é o item correto. Primeiro, vamos ver que o item A, certo? Ele diz que as moléculas elas ficam agitadas, o que não é verdade. A que mais fica agitada é no estado gasoso, né? Porque elas ficam se mexendo, se pá e tal. Então, tem um alto nível de energia cinética no estado gasoso da matéria, certo? No líquido fica naquele mais ou menos, fica no nível intermediário, certo? No item B, elas são distantes, né? Também não, elas ficam muito próximas umas às outras. No item C, elas estão espessas, o que é uma mentira, né? E no item D, elas falam que elas são livres. Errado, certo? Quando fala que as moléculas elas se encontram num estado livre, você está querendo dizer que elas se movimentam de maneira desordenada, que vão para qualquer lado, né? O que acontece na verdade é no estado físico do gasoso. No sólido não, eles possuem um volume fixo, logo eles eles ficam mais, digamos, parados, certo? Então não se movimentam e também consequentemente não tem a tal de serem livres nessa coisa. Enfim, essa aqui é a primeira questão. Agora vamos para a segunda, uma questão do Enem. Olha, porra boa. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Bom, aqui nós vamos ter aqui os combustíveis, certo? A temperatura de fusão, que é a transformação do estado sólido para o estado líquido, e a temperatura de ebulição, que é um dos tipos de vaporização, certo? Que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então vamos lá. São combustíveis líquidos a temperaturas ambientes aí nós vamos ter que descobrir aqui, desses combustíveis aqui, os que se encontram no estado líquido. Vamos lá. Primeira coisa que temos que entender: a temperatura ambiente. Quando vemos uma questão que comenta sobre a temperatura ambiente, nós consideramos ela no valor de 25 graus, certo? Por que no 25 graus? Porque é como está dizendo, né? O ambiente, o que está ao nosso redor aqui,
né, sem estar controlando a temperatura. É como se você pegasse um copo de gelo e deixasse lá em cima da sua mesa. Ele vai passar pelo processo de vaporização, né? No caso de evaporização, mais lento, só que em temperatura ambiente. Pode ser 25, pode ser 27 graus, varia muito, mas nós mantemos uma temperatura constante de 25 graus para a temperatura ambiente. Beleza. Sabendo disso, isso aí vai matar a questão. Por quê? Primeira coisa, vamos ver aqui o combustível do butano. O butano, ele diz que a sua temperatura de fusão, que é no período, no ponto que ele passa do estado sólido para ir para o estado líquido, é de menos 135 graus. E aí ele fala que o seu ponto de ebulição no estado líquido para o estado gasoso é de menos 0,5 graus. 0,5 graus, pronto. Aí eu pergunto para vocês, o butano, ele vai ou não vai estar no seu estado líquido? Bom, espero que vocês tenham acertado essa é a minha pergunta, mas não, ele não vai se encontrar no estado líquido. Tanto como eu falei, né? Temperatura ambiente 25 graus. Se ele passa do estado líquido para o gasoso em 0,5 graus, ele começa... É menos 0,5 graus, Santa. Começa a passar, logo, quando chegar nos 25 graus da temperatura ambiente, ele, né, não se encontra, vai se encontrar, na verdade, no estado gasoso. E não é isso que a questão quer. Ela quer combustíveis líquidos. Então, butano, acabou o beco. Agora, o etanol. O etanol, o seu ponto de fusão é de menos 112 graus Celsius. E aí, o seu ponto de ebulição é de 78 graus. Bom, esses 78 graus, gente, já mostra que nós temos um combustível líquido, né? Já que, como eu falei, na temperatura ambiente, que é 25 graus, no caso do etanol, ele se encontra bem no seu estado líquido ainda. Ele só vai passar para um estado de gasoso aos 78 graus. Então já encontramos o nosso primeiro, né? O metano. Metano, né? O seu ponto de ebulição, vocês já estão percebendo que nós estamos pegando aqui pelos pontos de ebulição, né? O ponto de ebulição dele é de menos 162 graus Celsius. O que já mostra que nós não obteremos ele, nossa, que palavra difícil, obteremos ele no seu combustível líquido, né? Nós já vamos ter ele no seu estado gasoso. Então, esquece o metano. Bom, aqui nós temos o metanol, que o seu estado de ebulição, a sua temperatura de ebulição é de 65 graus, então nós podemos utilizar ele também, já que nos 25 graus da temperatura ambiente ele estará no seu estado líquido. E o octano é 126 graus ao seu ponto de ebulição. Enfim, então logo encontramos aqui as nossas queridas respostas. Bem fácil essa questão, para falar a verdade. Bom, agora vamos para a terceira e última questão. Terceira questão: relacione os seguintes tópicos sobre as transformações de vaporização. Bom, na última parte lá da videoaula do Elano, ele comenta sobre a vaporização e os seus diferentes tipos, né? Sua ramificação, podemos dizer assim. Vamos lá. Primeiro nós temos a evaporização, a segunda a calefação e a terceira ebulição. A gente pode fazer aqui uma... Eu acho que eu vou explicar uma por uma aqui, é mais fácil. O item A. A vaporização, que acontece de forma rápida, haja em vista que a matéria está recebendo uma alta quantidade de calor. Para receber uma alta quantidade de calor, certo? Estamos falando de quê? Na videoaula nós vimos que a temperatura ela é diretamente proporcional a todos, ela que influencia a todos os estados físicos, a mudança dos estados físicos, certo? E para a parte de vaporização, duas coisas que chegam bastante interessantes, que são essas variações, né? Quando você tem uma baixa
um baixo nível de calor, uma baixa quantidade de calor colocado em um material, ele vai demorar um tempo, certo? E ele vai ter uma classificação. Já o de médio, né, vamos dizer assim, uma alta quantidade de calor, ele vai ter um tipo, e a extremidade, aquela que é super alta, uma superfície que esteja com altíssimo o seu nível de calor, a quantidade, alterará, né, terá uma outra classificação para o fenômeno de transformação. Então, logo nós temos aqui que essa primeira seria a ebulição, né? Muito simples, porque a ebulição, ela não é aquela extrema, certo? Mas é aquela transformação que nós classificamos e nós podemos variar, né? Se você colocar uma água num recipiente assim, de ferro, ligar lá o fogo para você esquentar, você vai ver que ela vai começar a borbulhar e transformar em vapor a água. Logo ali, o processo que nós chamamos de ebulição. Você vai aumentando de uma alta quantidade de calor. Bom, segundo aqui, a vaporização acontece de forma lenta, uma vez que o material está recebendo uma pequena quantidade de calor. Um exemplo prático é a secagem de roupa molhada no varal. Bom, primeira coisa, ele fala aqui que a matéria está recebendo uma pequena quantidade de calor. Essa pequena quantidade de calor, gente, é como eu já falei, existe as caracterizações para cada um desses três tipos de vaporização. E a que mais se encaixa nessa daí, se não a correta, é a evaporização. E é muito simples para você pensar. Para você matar uma questão desse tipo, é só você saber a quantidade de calor necessária para cada um. A baixa quantidade de calor já vai para a evaporização, certo? Então ela vai demandar tempo, como ele bota aqui o exemplo, né, da secagem de roupa no varal. Você tá lá, bota lá para e aí digamos que você vai deixar na temperatura ambiente, como eu estava comentando na questão anterior. Vai passar o tempo e a água que está contida as moléculas de água líquidas contidas na roupa passará, né, a se tornar gasoso e tal. Então, item correto, o item B é o verdezinho que dá evaporização. Item C, a vaporização que acontece de forma extremamente rápida, e que ele bota entre aspas instantânea, pois o material está recebendo uma altíssima quantidade de calor. Como eu falei, a variação dessa temperatura altíssima pode sim caracteriza cada uma dos tipos de vaporização, né? E nesse item C aqui, gente, é o seguinte, ele fala que extremamente rápida. Quando ele fala que essa velocidade, né, essa transformação de vaporização acontece de quase instantâneo, porque não acontece de forma instantânea. Aos olhos, né, ao olho nu, temos a impressão que é instantâneo, né? Só que não, é muito rápido, mas não é de forma instantânea. Nós colocamos instantâneo aqui só para ter a ciência do que nós vemos com nossos olhos. Pois o material está recebendo uma alta quantidade de calor. Bom exemplo é quando nós terminamos de cozinhar alguma coisa, né? Vamos dizer que tá cozinhando feijão, né? Aí tá lá a chapa lá do fogão, tá? A boca do fogão tá pegando fogo, né? Tá altíssimo, tá acima de 100 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água, por exemplo. Na verdade, o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é o que tem de 100 graus Celsius. Foi mal pela garrafa. Pega um copo d'água, não, pega um conta-gota, derrama lá em cima da boca do fogão, você vai ver que ela vai se transformar muito rápido em água líquida, vai se transformar em vapor, né? Vapor de água. E aí nós temos a impressão que acontece de forma instantânea, mas acontece de forma muito rápida. Enfim, então, último item aí, calefação, Tapster. E aí é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, tente voltar um pouquinho aí pra dar umas ideias aí. E tem vários vídeos no YouTube também que os caras manjam muito também, tá? Uma boa videoaula. Então vou botar esse lindo porquinho aí, que eu tô com vontade de comer uma carne de porco. Ô, corra linda, viu? O quê? Isso é tudo PPP, pessoal.
e valeu. Até a próxima.